não tenho dados de 2019, porque antes de 2019 não se tinha investimento na assistência estudantil de nenhum dessas duas instituições do nosso estado. Aqui, a interação com a Assembleia, aqui eu já me despeço, com 16 audiências, 8 reuniões com o Ministério Público, 3 reuniões com o sindicato, 108 reuniões com parlamentares, 60 requerimentos respondidos. A Secretaria de Estado de Educação... A Secretaria de Estado de Educação tem trabalhado incansavelmente para melhorar a educação mineira e temos feito isso e tendo grandes resultados. E eu agradeço a essa casa a oportunidade de trazer um pouco... Vou só finalizar o espaço. Só um segundo. Vamos retomar, pessoal? Vamos retomar. O secretário vai finalizar e nós vamos às inscrições. Só gostaria, deputado, de agradecer a cada um de vocês aqui presentes. Dizer que aqui estão os nossos sites para contato e dizer que nós estamos trabalhando muito numa educação mineira de qualidade. Todos os slides retratam a verdade do que está acontecendo em Minas. Nenhum slide foi montado. Muito obrigado, deputado, pela oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Vocês estão acompanhando aí aquela que foi audiência pública, né, no Assembleia Fiscaliza. O secretário de Educação, Igor de Alvarenga, esteve presente nesta última semana, né, participando deste que é um protocolo existente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É um ritual, chama ali os secretários de Estado de Educação, mais do que um ritual, né, gente? É uma legislação que determina a presença, através de uma convocação, do chefe de Estado para poder prestar contas da sua pasta no semestre. Semestre que vem teremos mais uma convocação e vamos aguardar aí, pessoal, porque nós tivemos essa audiência que durou mais de 3 horas. Começou ali com a apresentação. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que estava bem dividido lá na plateia. É claro que o secretário de Educação teve a presença também de comitivas, superintendentes, pessoas que estavam de metropolitanas. E nós vimos muitas pessoas de superintendências regionais de ensino, superintendentes, participando deste evento. Obviamente, ali um grupo de apoio ao governo de Minas, assim como os deputados que estavam presentes e que também fizeram lá os seus parlares, né? Quer dizer, conversaram, falaram um pouquinho sobre como que anda a Secretaria de Educação e, claro, o secretário de Educação à frente dessa pasta tão importante. Nós tivemos também o deputado Luizinho e, claro, né, a presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Cerqueira, que teceu alguns comentários e críticas em relação à Secretaria de Educação. Até não vejo tanto como crítica, vejo mais como uma solicitação da deputada em relação a alguns fatos marcantes. 2 pontos me chamaram muito a atenção. Aliás, vou apresentar 3 pontos importantes aqui. Primeiro, deles que esse realmente eu não esperava, a possibilidade de terceirização de auxiliares de serviço de educação básica. Gente, o governo agora está falando em PPP, que é a parceria público-privada, e ele está dizendo que é PPP. A Beatriz Cerqueira ainda pergunta se seria uma terceirização. Gente, haverá a possibilidade sim de termos empresas organizadas para a questão da limpeza da escola, da conservação do prédio escolar no tocante à manutenção e custeio, e também a questão da limpeza, ASBs, pessoal. Possibilidade grande de terceirização. Eu vou mostrar o vídeo para você com a fala do secretário nesse momento e o rebate ali, claro, da deputada Beatriz Cerqueira. Outro ponto que me chamou a atenção foi em relação à Escola de Desenvolvimento Profissional. Teve um momento, inclusive, que a deputada Beatriz Cerqueira pediu a exoneração da superintendente da Escola de Formação. Pessoal, essa audiência pegou fogo. Eu estava participando, transmiti pelo canal de Educação, ao mesmo tempo a TV Assembleia também fazendo essa transmissão importante, e o canal de Educação chegando a mais de 1.500 visualizações hoje, né, pessoal? Mais de 1.500, 1.600 visualizações dessa audiência que foi muito importante e que contou, claro,
com os apoiadores do governo e também, por outro lado, a oposição. Me chamou a atenção que nós tínhamos lá poucos deputados do Bloco Democracia e Luta. Pelo menos, eu vi lá o deputado Luizinho, que é vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada Beatriz Cerqueira deve ter tido algum problema, foi participar de uma outra audiência, não sei ao certo. Depois precisa esclarecer essa situação que aconteceu, porque ela cumpriu praticamente mais da metade da audiência e depois saiu e passou os trabalhos para o deputado Luizinho, algo totalmente perfeito, não há problema nenhum nisso. E aí nós tivemos a fala também da deputada Lohana. Lohana falou, também fez alguns questionamentos, cobrou do secretário uma posição. Esse era o segundo ponto de destaque aí. E em relação à UENG, a federalização da UENG e escolas importantes em Belo Horizonte, como, por exemplo, o Estadual Central. Ele foi cobrado aí em relação tanto à deputada Lohana quanto à deputada Beatriz Cerqueira, se havia interesse por parte dessa pasta da Secretaria de Educação em dispor desses imóveis para o governo federal. E nós vamos acompanhar a resposta do secretário. É um vídeo resumo de uma audiência que demorou, como eu mesmo disse, mais de 3 horas e que o canal de Educação acompanha para vocês os principais pontos. Vamos tratá-los agora nesse momento, por isso eu convido você para participar comigo no canal de Educação de Minas Gerais, fazendo a sua inscrição, deixando claro um comentário e compartilhando esse vídeo com todo mundo. Um resumão, pessoal, dessa audiência importantíssima que tratou sobre a situação da educação em Minas Gerais. Afinal de contas, você acha que a educação está tudo bem? Está tudo jóia, pessoal? Coloca os comentários aí, vamos dialogando, né, ao longo do vídeo aí. Ótimo vídeo para todos vocês e acompanhe aí os principais pontos e vamos comentando com vocês. Bom vídeo a todos. Secretário, evidente que numa Assembleia Fiscaliza, pela pauta que é a educação, tem dezenas de questionamentos que eu gostaria de fazer. Mas eu vou focar naqueles mais centrais, inclusive naqueles que foram objeto do nosso requerimento do Assembleia Fiscaliza. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que a Secretaria... Eu acho melhor, vamos fazer todos, né? Vamos combinar, eu faço todos os questionamentos, você responde todos. O primeiro questionamento diz respeito ao UENG. Nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 3.738, de 2025, que autoriza o Estado, por intermédio do Poder Executivo, a transferir para a União a gestão da Universidade do Estado de Minas Gerais, o UENG. Então, a gente tem esse primeiro projeto. E esse Assembleia Fiscaliza, nós tínhamos uma grande expectativa de que fosse abordado como o governo estudou, que estudos técnicos foram elaborados para apresentar como seria possível federalizar a gestão da universidade. Seus servidores efetivos, que são efetivos do Estado, seus servidores contratados, que são servidores contratados do Estado. Como é que o Estado, que estudos técnicos foram feitos para embasar esse projeto de lei? O projeto de lei, ele é um projeto de lei muito curto, né? São 3 artigos, e durante todo o período, desde que o projeto foi encaminhado à Assembleia, em todas as comissões que eu abordo, nenhum deputado da base explicou ou defendeu como é que essa federalização aconteceria. Então, eu aguardei com muita expectativa que nós pudéssemos entender como que a UENG pode ser federalizada, né? Como é que os servidores efetivos da UENG se tornarão servidores federais? Como é que os estudantes da UENG se tornarão estudantes de uma instituição federal? Bom, então, essa é a minha primeira pergunta, né? Que estudos técnicos referentes à proposta de federalização da UENG a Secretaria de Estado da Educação elaborou, né? E considerando que a pasta abrange uma área técnica dedicada a estudos de ensino superior, foi apontada a viabilidade técnica e jurídica dessa proposta por parte da Secretaria de Estado da Educação? E mais ainda, né? A Secretaria entenderia que a UENG não teria uma relevância do ponto de vista da política educacional, política pública educacional, enquanto instituição estadual, para ser tratada como está sendo tratada no PROPAG? Aqui no projeto de lei 3.733, nós temos vários imóveis para serem vendidos. Aí, secretário, eu já vou me antecipar àquilo que os meus colegas deputados costumam argumentar para minimizar o impacto da lista. É uma suposição, é uma sugestão. Não é verdade. Hoje, a lista só existe porque a lista atendeu uma diligência da Comissão de Constituição e Justiça e os imóveis 343 compõem o projeto de lei. O que está aqui pode ser vendido, com um saldão de até 45%. Então, todos os imóveis da UENG estão aqui, que podem ser vendidos.
E aí eu já emendo com a minha próxima pergunta, que é relacionada às instituições estaduais. Aqui, a partir da página 8, o anexo 1 do projeto, nós vamos encontrar o imóvel 12, a Escola Estadual Governador Milton Campos, para ser vendida. Nós vamos encontrar o Plug Minas, socioeducativo, que hoje tem uma escola estadual para ser vendida. Nós vamos encontrar a Escola Estadual Dr. Amaro Barreto, para ser vendida. A Escola Estadual Jerônimo Pontelo, de Couto de Magalhães de Minas, para ser vendida. A Fundação Helena Antipoff, para ser vendida. A FUCAM, com seus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 imóveis para serem vendidos. A UENG, com seus imóveis para serem vendidos, e depois a Unimontes, com seus imóveis para serem vendidos. Eu gostaria de um balanço técnico do porquê o governo do Estado está disponibilizando todos esses imóveis da educação para serem vendidos, porque a venda é uma das possibilidades previstas no projeto de lei. Então, o primeiro ponto, da UENG, Unimontes e escolas estaduais. Já que foi um recorte com um parecer técnico que trouxe esses imóveis, agora é o momento de ter essa discussão política para a retirada daqueles imóveis que não são de interesses de nós, mineiros, fazermos a federalização ou a alienação. Vale destacar também que, nesse mesmo documento, ele traz que o serviço público ele não pode sofrer descontinuidade. Tá? Então, é a garantia de que o serviço público continue. Trazendo aqui, no caso do Estadual Central, vamos lá. Deixa eu finalizar o ENG, que a senhora fez a pergunta importante. Quando se fala em federalização da gestão da UENG, nós não estamos dizendo de federalizar os aditivos da UENG. Nós estamos federalizando imóveis e passando a gestão, e a universidade continua pública, federal, no caso, para que continue atendendo aos estudantes. Não há um interesse de tornar essa universidade sem ser pública e deixar de atender os estudantes. Quanto Gente, vamos ouvir o secretário. É muito importante a gente entender o que a Secretaria de Educação está pensando sobre a federalização, né? Quanto aos pontos de como os servidores ficarão numa federalização, é necessário a gente dialogar com a pasta da CEPLAG, que é responsável pela gestão de pessoas do Estado. E sim, dentro da viabilidade. Aí eu peço que você leve essa pauta quanto à situação dos servidores para a secretária Silvia, que em breve estará aqui para poder dialogar. Mas inicialmente foi colocado e é necessário inicialmente ter o interesse da União para que ocorra essa federalização. Quanto à situação dos outros bens e imóveis que nós estamos dizendo de alienação, de federalização ou alienação de bens, né? Então as escolas continuam existindo, nós estamos dizendo de bens, né? Caso aconteça federalização, nós teremos que sentar e promover um diálogo para ver como iremos continuar a ofertar o serviço público. Lembrando que, a todo momento, nós estamos garantindo que o serviço público não sofrerá descontinuidade. Como, por exemplo, vou trazer um exemplo do Estadual Central. Nós temos um histórico do Estadual Central que, desde 2017, desde a gestão anterior, nós temos um esvaziamento. E não estou aqui criticando de gestão, estou dizendo um histórico. Nós temos um esvaziamento Estadual Central. É uma escola que comporta 6.000 estudantes, hoje a gente deve estar ali com 500 estudantes. Qual que nós já tentamos diversos programas dentro do Estadual Central para que a gente consiga fazer com que aquele espaço público possa ser mais bem utilizado. Existe uma outra proposta? Existe um interesse do governo federal em, às vezes, federalizar aquele instrumento, se tornar, às vezes, um Instituto Federal? Não seria algo ruim, não seria. E nós estaríamos trazendo para Belo Horizonte um Instituto Federal no centro de Belo Horizonte. Então, são propostas. Tudo que está aqui colocado, nós precisamos de entender qual é o interesse do governo federal para depois discutirmos os modelos que serão construídos. Eu não posso aqui criar expectativas, criar desenhos que às vezes não vão nem acontecer. Nós temos um recorte de lista e contamos muito com essa casa para que possamos, nesse diálogo político agora, retirar aquilo que, de fato, tem importância popular e que nós já sabemos que tem, que não será necessário ser colocado para uma federalização, mas, às vezes, algumas atitudes teremos que tomar, porque a nossa situação não é fácil. Nós não estamos em uma situação tranquila. Nós temos um Estado que necessita da nossa posição para poder sair, vamos dizer assim, de modo geral, do atoleiro. Quanto aos imóveis da UENG, a UENG possui vários imóveis. Eu trago aqui, por exemplo, o Hidroex, lá de Frutal. Tem um histórico
Nós temos alguns problemas de gestão ali. Também eu acredito que ali poderia ser de interesse. O caso é um pouquinho mais complicado, que se fosse só mudar a gestão, teria mudado. Pediria a reitora, né, porque tem autonomia da reitora, e é importante também que com a federalização a autonomia permanece da instituição federal. No caso ali, um hidroex de Frutal poderia servir como algo para um instituto federal ou um espaço para alguma universidade federal, já que hoje é subutilizado. Sim, eu acho que essa que é a discussão que a gente tem que agora entrar no embate político para dizer qual imóvel que a gente pode realmente destinar ou não. Essa lista ela veio de um recorte técnico, né? Como eu coloquei os critérios. Agora, esse diálogo político é importante e eu conto muito com essa casa para que a gente tenha opiniões diferentes, opiniões iguais e consigamos construir um consenso. A intenção não é causar e fechar equipamentos públicos. Quanto ao caminho de Montes Claros, vou trazer aqui para... Tá, pode? É porque são muitos temas. Antes disso, secretário, tecnicamente, né, como titular da pasta da Secretaria de Educação, a Secretaria de Estado da Educação fez algum contato com o MEC, fez algum diálogo com o MEC para perguntar ao MEC se haveria esses caminhos que poderiam ser trilhados de Instituto Federal? Teve algum diálogo institucional com o MEC? A Secretaria de Estado de Educação não fez nenhum contato com o MEC. Tá? A pasta da Educação não teve nenhum contato. Tá, ok? Porque até mesmo está sendo conduzido por outras pastas. A minha outra dúvida a Secretaria de Estado da Educação tem um estudo técnico a respeito? FUCAM, Fundação Helena Antipoff, Estadual Central, as outras escolas estaduais que eu citei, o ENG, Unimontes, tem algum estudo técnico e jurídico da Secretaria de Estado da Educação? Porque todas essas instituições de ensino, elas têm ou uma assessoria, no caso da educação superior, ou estão vinculadas a uma subsecretaria, né? Que estudos técnicos e jurídicos foram feitos por parte da Secretaria de Estado da Educação sobre cada um dos imóveis que estão sendo disponibilizados para que possam ser vendidos. Porque essas instituições elas não seriam federalizadas. A única questão que está aqui é a entrega do imóvel. A instituição, não. Então, quais são os estudos técnicos e jurídicos a respeito dessas instituições para que elas compusessem esse rol daquilo que pode ser vendido? Deputada, a senhora traz um ponto importante. Aí, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação. Sim. A senhora traz um ponto importante. O nosso tempo para a construção da lista foi muito curto. O que acontece? Hoje, por um exemplo, no Estadual Central, nós temos um estudo, eu estou fazendo um estudo, do plano de atendimento para que, se caso tiver um interesse de federalização, para que a gente consiga trazer e dialogar e dizer assim, é possível ou não é possível. Esse estudo tem sido feito com os nossos equipamentos, que é aquilo que a senhora disse exatamente. Não se tem a intenção de federalizar, vamos dizer, para ficar claro, né? Não é a escola estadual central, é o imóvel do estadual central que está sendo colocado, é o imóvel. A escola continuaria existindo com, se possível, diante de um estudo, o estudo demonstrando a capacidade de realocação dos estudantes, aí seria possível federalizar. Caso contrário, não é possível fazer realocação, não tem como, não se federaliza. Então, esse estudo tem sido feito. Tá? Primeiro, como eu disse para a senhora, essa lista foi enviada como um recorte técnico baseado naqueles 3 critérios. Mas esses estudos técnicos, nesse momento, existem? De todas essas instituições? Estão sendo feitos. Então, nesse momento, não existem? Nesse momento, não estão prontos. E da UENG? Da UENG, não está pronto. Não. Eu tenho o estudo que está sendo feito do Estadual Central. Da UENG? Da UENG, não. Ele é estadual. Tá? Da UENG, não. Na pasta da Educação. Foi o que eu perguntei. Ok? Ok. Beleza. Ok. Não, mas... Um último ponto. Qual é a posição da Secretaria de Estado da Educação a respeito desses imóveis que podem ser vendidos se continuarem na lista do projeto de lei? A Secretaria tem posição a respeito de cada um desses imóveis? Nós temos posição, deputada, e é claro que é importante a gente colocar que o negócio é o seguinte. A posição é que nós temos um problema muito sério para resolver em Minas. Tá? E a discussão sendo aprovada, e essa casa irá discutir, que eu sei, a fundo, as decisões que forem tomadas para o bem comum, a Secretaria de Estado de Educação irá apoiar. A intenção é que a gente tenha uma posição única. A gente precisa de atingir os 20% para iniciar e atingir o 0% de dívida e ter uma forma de pagamento da dívida do Estado. Não é fácil, sabemos que algumas posições podem não agradar, mas a Secretaria de Estado de Educação está empenhada para, da melhor maneira possível, achar uma solução. Então, sendo necessário federalizar algum imóvel, sendo necessário alienar algum imóvel, sim, a Secretaria de Estado de Educação tem a posição e será favorável ou desfavorável. Mas sim, teremos sim uma posição de apoio ao projeto que for aprovado para atingirmos o pagamento da dívida. Então, se eu te pedir apoio para as emendas para retirar os imóveis da educação do projeto de lei, eu tenho apoio da Secretaria de Educação? Desde que discutido por essa casa e essa casa achar viável nessa discussão política, com certeza a Secretaria de Estado de Educação e o Governo de Minas estaremos juntos para poder apoiar.